Bom dia. Vou começar fazendo a correção do módulo 17 de Matemática 2, ok? Observe a figura a seguir e determine quais delas são polígonos. Então, como eu já havia falado que são polígonos, né? Então, a questão 1, 2 e a 4, tá, gente? Vocês fazem o círculo aí na apostila de vocês. Questão número 2, está pedindo para classificar o polígono abaixo em côncavo ou convexo. Então, a letra A é côncavo, a B convexo, convexo e depois B côncavo. Questão número 3. Dado o polígono abaixo, determine os seguintes elementos: vértice, lado e ângulo interno. Então, vértice A, B, C, D, E, ok? Ângulo, né? Vamos pro lado agora. Lado eu tenho AB, BC, CD, DE e EA, ok? Eu tenho um pentágono, ele tem 5 lados, eu tenho 5 vértices, 5 ângulos internos também. Vamos para os ângulos internos. Quais são eles? EAB, CBA, DEC, EDC, AED. Lembrando que eu já expliquei essa matéria, ok? Questão 4. Encontre o valor do ângulo externo de um polígono regular. Toda vez que eu for ter que achar o valor do ângulo externo de um polígono regular, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. Fórmula do ângulo externo. Vai ser 360 dividido por N. N significa a quantidade de lado dele. Então, eu peguei 360, a quantidade de lado é 3. Então, 360 dividir para 3 me deu 120. Fiz a mesma coisa com B. 360 dividir para 4 me deu um ângulo de 90 graus. C. 360 dividir para 10 me deu um ângulo de 36 graus. D. 360 dividir para 12 me deu um ângulo de 30 graus. Ok? Lembrando que eu estou utilizando essa fórmula aqui. N é a quantidade de lados. Vamos passar para 5. Calcule a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, toda vez que eu for calcular a soma dos ângulos internos, são duas situações que eu tenho que fazer. Primeiro, eu vou ter que pegar 180 e vou subtrair pelo valor que eu encontrei aqui, ó, no meu ângulo externo. Percebam que a quantidade de lado é a mesma do exercício anterior, é a mesma da 4, ó. Preste atenção. Então, eu já calculei lá na questão 4. Eu já descobri que um polígono, o ângulo externo de um polígono de 3 lados é 120 graus. Então, eu peguei 180 menos 120, que me deu igual a 60. Aí, eu vou pegar 60, o valor que eu encontrei, e vou multiplicar por 3, pela quantidade de lado, que me deu igual a 180. Então, são duas continhas que eu vou ter que fazer, ok? Vamos passar aqui para a segunda. Então, peguei a mesma coisa, 180 menos 90. Da onde que saiu esse 90? Lá do resultado que eu obtive lá na B, ó, lá na questão 4, tá? Que me deu 90. 90 vezes 4, 360. Fiz a mesma coisa na C. 180 menos 36, que é o resultado que eu tive aqui. Me deu 144. 144 vezes 10, 1.440. Depois, fiz com 12 lados. 180 menos 30, porque eu achei o ângulo aqui de 30 graus. Me deu 150. 150 vezes 12, 1.800. Ok? Agora, vamos passar para contextualizado. Lembrando que minha apostila está diferente de vocês, tá? Aqui é a questão número 6, ó. Ok? Minha apostila, eu tô com a apostila antiga ainda. Então, vamos lá.
Um porta-retrato tem a fórmula de um octógono. Lembrando que o octógono regular é um polígono de 8 lados, ok? Conforme a imagem a seguir. Aí eu tenho aí, ele tem 8 lados, tá? Então, vamos lá. A medida do ângulo interno desse octógono então, eu peguei 360, dividi por N, que é a quantidade de lados, me deu 45. Aí, eu peguei 180 menos 45, me deu um ângulo de 135. Fui lá e marquei. Mesma coisa do exercício anterior, hein, gente? Depois aqui tá falando de um tangram, tá explicando todo direitinho, né? Aí vocês vão ler com calma. Aí tá aqui. Aí, como eu tenho 5 triângulos, né? Aí 5 vezes 180 mais. Aí eu tenho um quadrilátero, que é um ângulo de 360. Então, 5 vezes 180 mais 1 vezes 360 me deu um ângulo 1260. Aí, eu peguei 360, dividi por 6, me deu 60. 180 menos 60, 120. 120 vezes 6, 720. Tá aqui, ó, tá? Essa conta aqui eu fiz só para eu saber mesmo. Mas a resposta tá aqui, ó. Exato. Tranquilo? Aí, aqui eu passei pro outro, né? Aí, aqui eu tenho uma figura que é formada por um triângulo, um quadrilátero e um pentágono. Se a medida de um lado num quadrilátero é 6, então tá falando que a medida desse quadrilátero aqui é 6, né? Aí tá pedindo qual é o perímetro da figura. Gente, se aqui é 6, aqui vai ser 6, aqui vai ser 6, aqui também vai ser 6. Aí aqui também vai ser 6, 6 e assim sucessivamente. Aí tá aqui, ó. Ok? Perímetro não é a soma dos lados? Aí eu somei aí, tá aí direitinho. Aqui a próxima eu tenho um tangram, né? Aí tá falando aí, com o tangram podemos formar várias figuras, utilizando todas as peças em sem sobrepô-las. Aí eu tenho aí, né, como aqui a gente fez um desenho com tangram aí, né? Aí eu tenho aqui, bonitinho, né? Aí eu tenho a figura 1, a figura 2, tá aí determinando direitinho o tangram. Aí eu tenho aí, o retângulo a seguir foi formado por 6 dessas 7 peças. Aí eu tenho aí, tá? A peça que não foi utilizado é identificado qual número. Aí vocês vão ver a peça que está faltando nesse tangram aqui, que é o número 5. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Vamos lá para a próxima. Em muitos jogos é comum utilizar dados, sendo mais usado o dado convencional e o dado de 6 lados, que possui um formato cúbico, faces quadradas, mas podemos também encontrar dados diferentes, de 10, 12 e 20 lados, por exemplo. A figura abaixo mostra um dado de 12 lados, né? Então, eu tenho um dado de 12 lados. É um dado que a gente utiliza muito jogando RPG. Observe que cada face desse dado é um pentágono, né? Se é um pentágono, é um polígono de 5 lados. Então, peguei a mesma coisa lá que nós fizemos lá na questão 5, lá do conceituais. 360 dividi para 5, me deu 72 graus. 180 menos 72 me deu 180. Tá aí, tá pedindo para calcular o ângulo interno, ok? Questão 7. Um robô caminhando em linha reta. Muito bom isso aqui para a prova, hein? Parte de um ponto A em direção ao ponto B, distante dele 5 metros. Ao chegar ao ponto B, gira novamente 60 graus à esquerda e caminha 5 metros, repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto do vértice. O percurso do robô
forma um polígono regular. Aqui, ó, esse polígono aqui, ó, tá? É um polígono de 6 lados, forma um ângulo de 60 graus, né? Então, ele só pode ser um polígono de 6 lados. Então, eu vou lá, vou marcar a alternativa lá, ok? Bonitinho. Aqui também tá falando a história de um ciclista que dá 100 voltas de uma pista, de linha formada por um hexágono. Lembrando que um hexágono é uma figura de 6 lados, tá? Cada lado do hexágono medindo 15, então 15 vezes 6 é igual a 90. Aí tá pedindo para eu passar para quilômetro. Aí eu descobri em metro, de metro joguei para quilômetro, tá aqui. Tranquilo?